aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, parece que o clima de perseguição tá longe de acabar. Ontem, pessoas que sequer são bolsonaristas já viraram alvos e receberam todo o carinho e amor que a oposição tem pra dar. Por outro lado, trazendo um pouquinho de esperança, temos o Augusto Aras. Ele emitiu um parecer que pode levar à soltura de algumas pessoas, como por exemplo Daniel Silveira. Ontem também o STF retomou aí o julgamento sobre os decretos que Bolsonaro protocolou, facilitando a compra de ferramentas para se defender. Já tivemos um voto contrário do ministro Alexandre de Moraes, porém, aos 45 minutos do segundo tempo, eis que aparece o Cássio Nunes, o CAC, para pedir vistas. A gente vai comentar sobre isso. Quero também comentar sobre o Senado, muita confusão aí, coisas ligadas à CPI, ligadas a mudanças na questão do impeachment, falar sobre a sabatina do Mendonça e mais algumas outras coisinhas. Quero ver se dá tempo de falar de educação, quero falar de 2022 e mais alguns temas que eu nunca lembro. E quero começar já sobre a questão de perseguição e domínio da verdade. Ontem, o Projeto Comprova, esse negócio maravilhoso que checa quem fala a verdade, quem fala mentira, resolveu pegar no pé do Monark. É um cara aí ligado ao Flow Podcast. Ele é um dos donos, na verdade, né, um dos hosts, os apresentadores. Ele tinha feito uma postagem questionando, né, até quando as pessoas no Brasil vão ter que usar coisas na cara ao ar livre, porque na Europa, a maioria dos países meio que já liberou. E aí, o Projeto Comprova falou que isso é enganoso, que na verdade não são a maioria dos países. É a minoria. Mais uma vez já pegando no pé. E aí vejam só o seguinte. O que me incomoda é que esse pessoal não é bolsonarista nem nada, trabalham firmemente para tentar construir a terceira via. E quem estava recentemente lá no podcast do Monark e do Igor era o Kim Kataguiri e o Arthur Duval. O grupo que mais fomentou a perseguição no país. O grupo responsável basicamente pelo início da CPMI das fake news, né? O avô, ou a mãe de todas essas coisas que vem acontecendo, né? Aí você vê, ó, esse grupo, inclusive, teve recentemente aí também no podcast do Rogério Vilela. E quem teve no podcast do Rogério Vilela, 2 dias atrás, foi o Alexandre Frota. Eu quero comentar um pouco sobre isso. Porque olha um dos temas que o Frota estava lá comentando. A coisa é tão absurda que o próprio Vilela, ele faz questão de colocar números, ó. Coisa aí que você bota um 4 no lugar do A, para falar sobre o atentado do Adélio Bispo. É isso que ele tá dando palanque. É isso que esse pessoal da terceira via tá dando espaço. Mas depois você fala que o pessoal é lulista, ele não quer. E a coisa é tão absurda que eu parei para assistir. O Frota vai falando todos os absurdos, do Frota a gente espera tudo, e o cara fala, é mesmo, né? É porque o pessoal não quer isso. Dando trela, maior credibilidade do mundo. E a coisa é tão absurda, que a gente vê a Folha de São Paulo questionando. Petistas estimulam tese fantasiosa que o atentado contra Bolsonaro foi forjado. Até a Folha de São Paulo consegue entender isso. A Folha de São Paulo, que odeia o presidente. E tá lá, ó. Parlamentares e dirigentes do PT estão emulando nas redes sociais a fantasiosa tese de que a tentativa do atentado contra Bolsonaro pode ter sido uma coisa falsa, forjado pelo próprio Bolsonaro. A suposição é insinuada em 1 hora e 44 minutos de um documentário lançado no sábado pelo site Brasil 247, que é completamente alinhado ao PT. No título, a acusação é feita de forma direta, Bolsonaro e Adélio. Além de destacar a informação falsa, a de que Adélio foi filiado ao PSD, o documentário recorre a uma série de teorias da conspiração que pulam na internet, a maioria delas investigadas e descartadas pela Polícia Federal, ou pela simples ausência de lógica e as associa a outras que lava própria para chegar a ilações sem qualquer comprovação, várias delas contraditórias umas com as outras. Isso é o que o pessoalzinho da terceira via. Você vê, né? Esse pessoal fomenta a perseguição. Aí o monstro que eles criaram tá pegando no pé deles. Você vê aí, por exemplo, o Monark. Será que essa postagem que ele fez sobre o aparato aí na cara tivesse feito por um bolsominion da vida, a pessoa já estaria na CPI, já teria a sua quebra de sigilos bancário, telemático, tudo mais, já estaria no banco dos réus. Quem sabe aí o Flow Podcast estaria nesse momento, né, sem poder monetizar, tendo que depositar todo o dinheiro numa conta extrajudicial. Mas ainda só na terceira via. Mas já está começando a bater na porta.
Esse pessoal não entende que nós só somos os primeiros. A fila vai andar. Não vai parar na gente. Não vai parar na gente. E interessante da ver, né? Imagina se quebrasse o sigilo do Monark. Monark, né? Ele que gosta de puxar algumas coisas que são ilegais no Brasil. Já pensou as conversinhas dele com os amigos dele. Aí você vê, né? A Folha de São Paulo virou aí o novo símbolo da extrema-direita bolsonarista, porque o Brasil 247 não gostou da matéria da Folha e diz o seguinte, ó: Folha compra a versão oficial sobre a fakeada e culpa PT por teses fantasiosas expostas no documentário de Joaquim de Carvalho. A Paula mais fez a piada, a Folha virou bolsonarista. E você vê, o PT, em seu site oficial e o seu canal oficial, aqui na plataforma no YouTube, vai entrevistar o autor do documentário, o partido político. Não basta o Frota, não basta levar nos podcasts, o próprio partido político. Será que essa questão aí vai virar algum inquérito, vai acontecer alguma coisa e tudo mais? Eu nem defendo que o PT seja perseguido. Eu só esperava que a direita e os apoiadores do governo tivessem o mesmo tratamento perante a justiça. Mas cada dia está mais claro que um lado pode falar o que quiser e outro lado não pode. E isso não se dá só no âmbito do Brasil. O Constantino trouxe ontem, ele fez lá para a matéria dele, até na Gazeta do Povo, falando o seguinte, ó: Texas assina a lei que impede que redes sociais de censurar opiniões políticas. E ele fala o seguinte, ó: infelizmente não há outro jeito. Ron DeSantis, aqui na Flórida, fez o mesmo. A MP de Bolsonaro tinha o mesmo propósito, mas vão enterrar porque querem a censura. Em todo o mundo as pessoas estão sofrendo deste mesmo mal. Coisa não é a nível local. Sobre a MP de Bolsonaro, a Fabiana Barroso trouxe aqui uma informação falando o seguinte, ó: Bolsonaro determinou elaboração de projeto de lei com o mesmo teor da MP que impedia abuso de remoção de conteúdo nas redes sociais. O PL deverá ser remetido à Câmara dos Deputados com pedido de urgência. A expectativa é que até o final da semana o Palácio do Planalto encaminhe um PL. Aos corneteiros, a MP tinha o objetivo de dar segurança jurídica prontamente. Tem gente que deveria pegar a energia que gasta para falar mal do governo e apontar os erros jurídicos, inclusive, de quem suspendeu ou devolveu a MP. Fui atrás desse assunto, conversei com algumas pessoas. Eles acham que tem potencial para andar, que tramitar de forma com urgência, e eles também falam o seguinte, que caso ainda a Câmara derrube, não leve à frente, que tem que ver, né, qual vai ser a vontade da Câmara em resolver isso daqui, mas pelo menos é uma PL, é maioria simples, 257 votos, a coisa avança, não é igual a PEC. Ainda existe algo que também no futuro o Bolsonaro pode fazer, mas depois também pode vir a ser judicializado. Mas também já tem um plano C, esse é o plano B, o plano A foi a MP, o plano B é a PL e tem um plano C. Que a gente está vendo. Imagina 2022. Nem chegamos em 2022, a gente já está vendo tudo que está acontecendo. E aí o que falar sobre isso? Encontra um lado só quer um tiquinho assim, desse tamanho de liberdade. Só um fiapinho, cabelinho de sapo. Enquanto para um lado a coisa está bem complicada, pro outro lado tá bom, viu? Pro outro lado tá bom demais. Matéria aqui do próprio antagonista, né? Eles comemorando. Tanto o antagonista quanto a Cruzoé fecharam um acordo com o Facebook para News Innovation Test. E o que é isso? Facebook aumentará a oferta de links de notícias a partir do projeto lançado nesta quinta-feira. A iniciativa terá 3 anos de duração e conta com 20 empresas que produzem jornalismo profissional em todo o país. Basicamente, o Facebook vai impulsionar alguns tipos de conteúdo. A Tsuki resumiu, ó. Esse projeto, objetivo, dar voz a todos. Quem são os todos? Vou mostrar para vocês esses grupos. 2,6 milhões de dólares que serão aplicados para ajudar, né, o jornalismo profissional. Multiplica isso daí, né? Vamos botar só 5. Vai dar o quê? 10 com 3, 13 milhãozinho. 13? Tá bom, né? 13 milhão. Estão bem adiantados para 2022. Mas vejam só. A iniciativa do Facebook de apoiar o jornalismo profissional e independente, o antagonista independente, sério, vocês que basicamente são, não sei se seria a boca, os olhos, as mãos, o corpo de Sérgio Moro, né, personificado, é a personificação de Sérgio Moro, do lavajatismo, mas é independente, tá bom.
é muito bem-vinda num contexto em que as empresas de comunicação sofrem consequências das dramáticas mudanças causadas pela revolução digital na distribuição de notícias e na forma como a publicidade é veiculada. Tradução. Graças a Deus, o Facebook está ajudando, porque conforme as redes sociais chegaram, a gente perdeu audiência, porque as pessoas podem agora ouvir outras pessoas, né? Que mostram o outro lado, elas podem consumir conteúdo direto de fonte primária, por exemplo, vocês podem ver diretamente o vídeo do que Bolsonaro falou e não assistir um vídeo com falas distorcidas e narrativas que às vezes a imprensa gosta de fazer. Então, graças a Deus, o Facebook veio para nos ajudar. Ao dar voz a todo mundo, a revolução digital também amplificou a divulgação de notícias falsas. Este projeto é o início de uma revolução dentro da revolução, a fim de viabilizar a sobrevivência vigorosa do jornalismo independente. O jornalismo independente é tão bom, o jornalismo profissional é tão bom que precisa de 2,6 milhões de dólares ajuda e impulsionamento para continuar. De tão bom que é. E a contenção da difusão de desinformação que tantos danos causa à sociedade, diz o Mauro Sabino, diretor de redação do Antagonista e publisher da revista Cruzoé. E aí, além do Antagonista, fazem parte, a Crítica, a Gazeta, Correio Brasiliense, Estado de Minas, Estadão, Folha de São Paulo, Placar, Super, Veja, Veja Rio, Veja São Paulo, Veja Saúde, Grupo Bandeirantes, né, que é Band TV, Band News FM, Rádio Bandeirantes, TV Terra Viva, Gazeta do Povo, Tribuna do Paraná, Daqui, Jornal Tocantins, O Popular, Diário Gaúcho, GZH, essa GZH tem uma matéria boa pra gente comentar hoje. Jovem Pan, O Povo, O Tempo, Poder 360, Record, que aí vem Record TV, R7, Rede TV, SBT, Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, que é Jornal do Comércio, NE10, Rádio Jornal e TV Jornal e UOL. Só tô sentindo falta da Globo, né? Eu senti falta da Globo. Logo o Globo de fora. Isso aqui é golpe. Se o Globo tá de fora é golpe. Tudo bem. Aí você vê, né? Jornalismo completamente independente. O Roger traz aqui uma postagem do Antagonista de ontem. Olha só. Em entrevista ao Papo Antagonista, o jurista falou sobre os crimes cometidos por Jair Bolsonaro durante a pandemia. Aí o Roger fala, né? Enquanto isso, todos os crimes reais do maior vigarista do mundo vão sendo retirados um a um. Que porcaria de gente fuleira, hein? Será que... Eu nunca vi o Antagonista criticar, né? O candidato do PT, né? Que todo mundo sabe que vai ser candidato no 9 dedos. O problema é Bolsonaro. Completamente independente. Todo santo dia. Não, na verdade, eu sei que o próprio Mainardi, ele escreveu uma matéria falando. Faltava, sei lá, acho que 90 e poucas semanas para a eleição. E falou, vou me dedicar as próximas tantas semanas para derrubar Bolsonaro. Criar uma cara da terceira via. Mas é independente. Independente, né? A independência dele é ser oposição ao governo. Falando que só um pouquinho em 2018, eu adorei essa montagem aqui do Edu Pérez. Ele fala o seguinte, juízes, policiais e promotores, e também os militares, precisarão pedir demissão e esperar 4 anos para concorrer politicamente. Eu acho que na verdade até que são 5. Em uma canetada, centenas de milhares de brasileiros virarão cidadãos de segunda classe. E ele fez uma montagem com 3 matérias para mostrar o seguinte, o Brasil em 3 manchetes. Da cadeia, presa, o vereador preso por tráfico é empossado no Paraná. O criminoso, na cadeia, tomou posse. Vídeo, vereadora presa por envolvimento em chacina toma posse dentro do presídio. Mas a Câmara aprova quarentena eleitoral para policiais, juízes, membros do MP e também os militares. Você pode ser ladrão, pode ter feito o que for. Pode tomar posse de dentro da cadeia, mas policial não. Não. Saia. Peça pra sair. Saia. Fica aí 5 anos fora. 4, 5 anos. Aí você se candidata. Não. Não. Policial não. Policial não. Dentro desses grupos, o que eu entendo ainda, como eu falo pra vocês, é os membros do Ministério Público, que pode usar, né, o poder da caneta, sei lá, ele procura lá um prefeito da cidade, o governador do estado, começa, sabe, processo,
E o tempo todo na TV, ganhando espaço, holofotes, e tentar usar a situação para tirar proveito. Agora, para um policial militar... Brasil. Ontem também tivemos um tema que foi o seguinte. O ministro da Saúde, ele determinou que adolescentes saudáveis não precisam tomar nada. Vocês sabem do que eu estou falando. Adolescentes saudáveis. O João Dória veio e falou, aqui a gente vai continuar. Aqui a gente vai continuar. O governo estadual desrespeitando a normativa do Ministério da Saúde e tudo normal. Na verdade, assim, o anormal para a imprensa e para a oposição foi a atitude do ministro. Como assim? Como assim? Adolescente tem que tomar também. E, gente, eu abri uns comentários. A Janaína Pascoal mesmo, ela comentou sobre isso ontem. Você lê os comentários, não é só a imprensa no Brasil. Eu via pessoas assim, cara, meu neto, eu tenho 2 netos aqui, um de 3 e um de 6. Eu tô doido pra provar, pra dar pra eles e tudo mais. Eu falei, rapaz, sabe? A avó, e na cabeça dela, ela tá fazendo o melhor que ela pode. Por aí você tira o tamanho da penetração das ideias que a grande mídia vende. A Elisa diz o seguinte, Dória continua desafiando a ciência e agindo totalmente na contramão. Depois, não quer ser responsabilizado por absolutamente nada e joga nas costas do Ministério da Saúde e do presidente Jair Bolsonaro. Às vezes eu fico me perguntando o seguinte, né? O que passa na cabeça das pessoas que assistem Globo e tudo mais, e às vezes o que passa na cabeça de vocês, porque para mim gravar o vídeo, às vezes, eu falo de alguma coisa, na minha cabeça às vezes está tão claro, que acabo lembrando das coisas que aconteceram no passado. E às vezes eu termino de gravar o vídeo e pergunto, será que as pessoas conseguem lembrar do que a gente falou, sei lá, 2, 3 dias, sei lá, uma semana atrás, às vezes? A resposta até, inclusive, não demorou. O Marcelo Queiroga mal tomou a decisão. A CPI deu 48 horas para a saúde explicar a suspensão. Não, tem que explicar. Tudo é judicializado. Tudo. Sabe? Não existe autonomia mais na política. Tudo é judicializado. É como se fosse uma casa. Todo mundo é criança pequena, sabe? Tem o pai e tem a mãe. Tudo briga. Meu pai. E pede pro pai e pra mãe resolver. Tudo se judicializa nesse Brasil, cara. O legislativo não tem mais nenhuma autonomia. O executivo, idem. Aí você vê o William Vac, conhecido, né, por aqueles comentários extremamente preconceituosos que o levaram a ser demitido da Rede Globo para falar. Decisão do Ministério da Saúde não parece ser científica. Não parece não, né, Wack? Você sabe de tudo. Aí vejam só, o que eu tô falando para vocês. A Ana Paula Henkel, ela não é bolsonarista. Não me diz que essa mulher é bolsonarista. Não me diz isso. Ela é de direita, sem sombra de dúvidas, sabe? Ela vê aí vários acertos do governo Bolsonaro. Mas você fala que essa mulher é bolsonarista, é uma bolsominion. Na verdade não é nem isso, né? Assim, ela não foi digna de receber a alcunha de blogueira. Eu tô na dúvida, na verdade, né? Se ser ativista é ser pior do que ser blogueiro. Mas o Jota, um portal aí da âmbito jurídico, fala o seguinte, que a ativista que cobrou ontem, no caso anteontem, pelo Twitter, o ministro Queiroga para suspender a questão dos adolescentes, elogia mudança de hoje e pergunta o que pais devem fazer se escolas exigirem o papelzinho. Mães não devem aceitar essa exigência, responde o ministro da Saúde. A Ana Paula diz, o blog ativista que defendeu medidas inconstitucionais de alguns ministros. O Jota não gosta que membros da imprensa façam perguntas não autorizadas previamente pelos ungidos do Ministério da Verdade. Da Jovem Pan, grande mídia, Pingo nos Is, um dos programas de maior audiência no horário que vai ao ar, né, das 7 da noite. Não pode questionar. Não pode, essa pergunta não pode. Virou ativista. Ativista do quê, meu Deus do céu? Bom, eu sei que o Marcos Polon, que a gente já falou dele no vídeo, ele é ativista legalização, então assim, facilitação que você possa portar uma ferramenta, um guarda-chuva, uma furadeira. Agora, Ana Paula Henkel é ativista do quê, meu Deus do céu? Do quê? Mas vale de tudo. Cara, não para. Isso daqui. Aquele prefeito lá de Chapecó, que recomendava aquelas coisas que Bolsonaro também recomenda. Ministério Público Federal investiga prefeito elogiado por Bolsonaro.
Centenas de vidas perdidas, possivelmente pela total impropriedade dos atos. Elogiado por Jair Bolsonaro, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, ainda inclusive do Kassab, se tornou alvo nesta quinta-feira de inquérito do Ministério Público Federal. Os investigadores vão apurar se as medidas que ele adotou durante a pandemia favoreceram a propagação e o colapso do sistema de saúde. Gente, é impressão minha. Eu tenho uma pergunta. Mas não era Chapecó que virou um exemplo? Que estava com leitos e tudo mais, que não estava tendo óbitos, ou baixo número de óbitos? Não era isso que estava acontecendo? Só me lembra. Posso estar errado, só uma pergunta. Mas foi elogiado por Bolsonaro. Elogiado por Bolsonaro, tem que investigar. Se for elogiado por Bolsonaro, tem que ser investigado. E o que falar da Prevent Senior? Você lembra daquele grupo? Bom, todo mundo aí, né, até uns dias atrás, concordava que salvaram a vida de muitas pessoas. A Nise Yamaguchi, né, ligada a eles. E aí ontem você vê aqui, ó, Globo News, Valdo, diretor executivo da Prevent Senior, não vai à CPI. Já foram para a CPI, a imprensa está batendo, ó. Prevent Senior teria ocultado óbitos de pacientes em testes com aquilo lá. Revela a Globo News. Revela. Teria. O general Pica-Pau até fala o seguinte, ó. Teria nem é afirmação. É só mais uma narrativa com o intuito de difamar a Prevent Senior. Mas espero que a Prevent Senior tome as ações cabíveis a essa insinuação da Globo News. Vem aqui, ó. Denúncias contra a Prevent Senior indica que estudos realizados, o que você sabe, o que a gente não pode falar o nome, foram manipulados e não seguiram critérios científicos. Há indicações de que a empresa ainda utiliza medicamentos não eficazes. A imprensa, que é a mídia, que odeia tudo, eles ainda tinham assim, o mínimo, mas o mínimo do mínimo do mínimo de pudor para falar o seguinte, sem eficácia comprovada. Mas agora tá falando que não é eficaz. O comprovado, não esquece, já não funciona mesmo. A gente decidiu. O Felipe Loura Brasil, um perfil de site, já fala o seguinte, ó, eles vão caçar e destruir qualquer um que tente salvar vidas, ao invés de controlar pessoas. A Prevent Senior comentou sobre o tema, fizeram 2 publicações. A primeira falando o seguinte, ó, não vamos mais admitir que denúncias anônimas prejudiquem o atendimento aos mais de 550 mil beneficiários. A maioria idosos que sempre foram abandonados pelo sistema de saúde. Vamos investigar estas calúnias. Vocês estão sendo tão ofendidos quanto a gente. E depois deram nota para a imprensa. A Prevent Senior vai pedir investigações ao Ministério Público que apure as denúncias infundadas e anônimas levadas à CPI por um suposto grupo de médicos. Estranhamente, antes das acusações serem levadas à comissão do Senado, uma advogada que representa esse grupo de médicos insinuou que as denúncias não seriam encaminhadas se um acordo fosse celebrado. Devido à estranheza da abordagem, a Prevent Senior tomará as medidas judiciais cabíveis. Sabe? Olha, não rezou a cartilha, vai apanhar. A Prevent Senior é bolsonarista? É. Ana Paula Henkel, monarque, prefeito, Chapecó. O bicho tá pegando. Aí vem aqui o Guilherme Macalossi. Aquele que ontem cobrou que a Folha de São Paulo apagasse a manchete, porque a manchete, né, que continua a verdade, podia levar ao reforço de uma narrativa que não é interessante. Que não pode deixar que essa narrativa ganhe força, não pode. Não. Tem que esconder os números. Esconde o número, muda os números. A Folha de São Paulo fez isso, comentando no vídeo de ontem. Ele vem falar, aí depois eu vou falar hoje de novo. Ó. O pior tipo de mentiras é aquela que usa a informação verdadeira para induzir a uma informação falsa. Informação que ele considera falsa. O Constantino diz, né? O Reinaldinho perdeu qualquer pudor. Quem não reza a cartilha, meu amigo, tá com dias contados. E você vê que não é só no Brasil, pessoal. Eu vi essa matéria aqui. Normalmente eu gosto de comentar o que acontece no Brasil, mas tem algumas coisas que partem o coração. A criança estava com uma crise de asma. Ela foi expulsa do avião porque ela não estava conseguindo usar o aparato. Não. Tira aí dela. Não, é um crime. Eu vi o vídeo da pessoa que filmou e colocou no Stories
do Instagram. A pessoa que filmou a criança saindo tá celebrando. Tá falando, graças a Deus, esse monstro saiu daqui desse avião. O monstro. Sem conseguir respirar direito. Agora isso aqui foi no Brasil. A Anitta colocou isso daqui, eu falei... Epa. Defensoria Pública, Estado do Rio Grande do Sul. Site oficial da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Defensoria obtém liminar que proíbe pai de visitar filha de 1 ano porque o pai não tomou. O pai não pode visitar a própria filha porque ele não tomou. Qual é a justificativa disso? O pai, gente. O pai não pode mais visitar o filho. Não é a questão do direito de ir e vir. Assim, não, você tem um estabelecimento comercial, o dono do estabelecimento. Não. Aqui você não entra. Aqui você não entra. Não. Você não pode visitar o seu próprio filho. O próprio filho. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Por outro lado aqui, né? Tenta dar um pouquinho de alegrada. Parece que karma pode existir. O prefeito tucano, lá do Guarujá, que prendia todo mundo na praia, foi preso ontem. Foi preso. O prefeito do Guarujá é preso pela Polícia Federal por suposto desvio de verba na saúde. O karma veio, né? Menos mal. Menos mal. Espero que a polícia siga prendendo todo mundo que desviou dinheiro, que eu acho que tem mais gente aí, né? Acho que tem bem mais gente. E aí, vejam só. Isso aqui eu nem falei na chamada, mas o Alexandre de Moraes suspendeu monocraticamente, mas vai a plenário para ser referendado ou não, umas portarias de Bolsonaro, que tinha lá algumas coisas que tem a ver com rastreamento e tudo mais. Tá lá, ó. Para o ministro, a maior circulação de ferramentas e munições, se não for acompanhada por regulamentação adequada, terá inevitável efeito sobre a movimentação ilícita em favor da criminalidade organizada. Isso ele suspendeu, mas ainda não é o julgamento dos decretos. Isso aqui foi a portaria. E aí, sobre o decreto, o ministro votou contrário. Já tem, aparentemente, aí contra o Fachin, a Rosa Weber e o ministro Alexandre. O Fabrício Rebelo aqui trouxe uma parte do voto dele e fala o seguinte, ó. Em voto único para todos os processos, o ministro Alexandre de Moraes se posiciona pela inconstitucionalidade dos decretos, das ferramentas aí que Bolsonaro colocou, permitindo a elevação do controle à condição de política de Estado com status constitucional. Vista do ministro Nunes Marques suspende julgamentos. Eu vi isso daí, graças a Deus apareceu aí o Polon. No final da noite de ontem, ele estava fazendo a live, era 1h pouca da manhã, fiquei fazendo o vídeo aqui ouvindo, ele comentando, estava lendo do início até o fim, inclusive o voto do ministro Alexandre. Menos mal, ele até fala o seguinte, lá em um certo ponto ele fala que Bolsonaro não poderia fazer o decreto, mas se o Congresso, o Legislativo quiser decidir, pode decidir. A gente sabe que isso não vai andar para frente no Congresso e no Senado, né? O Pacheco mesmo é zero interesse, e a esquerda vai trabalhar fortemente para ser contrária. Quem estava lá? Ainda respiramos. Nunes Marques pediu vista. Bolsonaro falou que era CAC, né? É CAC. É CAC, pelo menos. E o STF acompanhou o TSE. O TSE ia investigar, né? Se as manifestações do dia 7 tem alguma coisa errada, tem financiamento. O STF também vai. Você viu, a investigação foi incluída pelo STF no inquérito que apura a organização de atos contra as instituições da República, como o Congresso e o próprio Supremo. Foram alvos desse inquérito, entre outros, Sérgio Reis, Otônio de Paula e o Zé Trovão. O TSE e o STF querem saber quem financiou viagens de caminhões e ônibus de diferentes partes do país e de áreas de hotéis para participantes dos atos em Brasília e em São Paulo. A suspeita de que as manifestações tenham sido bancadas por empresários ou políticos. A Corte Eleitoral vai investigar se houve conteúdo de campanha antecipada. Vem cá, se um empresário
que está insatisfeito com as coisas que está acontecendo no Brasil. Como foi o cara da Gazin. Ele já gravou um vídeo. O cara da Gazin gravou um vídeo, eu mostrei para vocês. Ele estava insatisfeito com o Brasil e ele falou que ele ia bancar um ônibus. E aí? Isso é o que? A gente vai ser preso? Quantas pessoas tinham ao redor do Brasil? Cara, às vezes assim eu me questiono. Será? Qual é a tese? Não, a tese é que, sei lá, 10%, 20%, 30%. Quantas pessoas esse pessoal acha que foram pagas? Tem dinheiro suficiente para bancar todo mundo. Todo mundo. Olha, na boa. Esse acordo pode não ir para frente. Esse acordo de pacificação que foi feito vai ser uma grande decepção. Agora, você tem uma coisa que dá para ter a mais pura certeza. É que Bolsonaro tá uma seda e tá fazendo de tudo, mas de tudo para colocar o Brasil em primeiro lugar e em cumprir a parte dele. Você vê Bolsonaro, não fala nada, tá quieto, sabe? Não, vamos resolver, cara. O que depende de mim, eu vou fazer. Tá lá. Se ele vai ser passado para trás, se não vou cumprir os 500, mas dá uma tristeza, né, ver isso daí. Dá uma tristeza. E aí eu quero ver isso daqui, ó. Quero ver se isso daqui vai receber o mesmo escrutínio que as ações aí das pessoas da direita. A Érica Cocai colocou no perfil oficial dela, olha só aqui, ó, o símbolo de verificadinho. Eu não vou dar play porque tem uma música de fundo. Pode aí ser pego. Olha a legenda. Já tem gente treinando para votar 13 em 2022. Volta Lula. Gente, é um vídeo que tem um aplicativo aqui que simula uma urna, né, na hora de votar, para ensinar a galera a apertar o 13. O Carlos Bolsonaro falou, ó, encaminhei ao TRE notícia de propaganda antecipada em prol do ex-presidiário petista em perfil verificado pelas redes sociais pertencente à deputada Edna Cocai. Na verdade é Érica Cocai, deve ter pegado aqui o... Eu tô na dúvida, né? Não é que o nome dela original seja Edna, mas é conhecida como Érica Cocai. Aguardaremos a decisão do tribunal. Assista ao vídeo, leia a legenda e tire suas conclusões. Eu peguei aqui só um print, você pode ver, ó, o botãozinho aqui meio verde, o laranja vermelho e o branco, né? O branco cancela para anular e o verde. Vamos ver se isso daí vai ser levado a sério. Mas para trazer um pouquinho de esperança, agora depois de muita notícia ruim, e antes da gente continuar com mais algumas notícias ruins, eis que aparece o Aras, o petista da PGR. Aras defende que, após revogação, STF deixe de julgar ações contra uso da Lei de Segurança Nacional. A lei foi revogada, e essa lei inclusive foi utilizada na questão do Daniel Silveira e de outras pessoas. Tá lá, ó. Em parecer enviado ao Supremo, o PGR argumentou que ações perderam o objeto e devem ser arquivadas, já que foi sancionada nova lei que revoga a Lei de Segurança Nacional. Em parecer ao Supremo, o Procurador-Geral da República, o petista, o Augusto Aras, defendeu nesta quinta-feira que a Corte não precisa mais julgar processos que questionavam pontos da Lei de Segurança Nacional. Há ainda um processo que questiona o uso da legislação para basear uma ação penal contra o deputado Daniel Silveira. Tem várias ações também do pessoal da direita, da esquerda, que não sei quem foi perseguido, o professor e tudo mais. Só porque ele falou que Bolsonaro, né, tinha que tirar a própria vida, ele chutou a cabeça de Bolsonaro como se fosse uma bola, é só liberdade de expressão. Mas tá a questão do Daniel Silveira. É só um parecer. Se vai ser acatado ou não, não sei. Mas o Aras veio aí para tentar dar um pouquinho de esperança. Um parecer do Procurador-Geral da República. Não é nenhum bolsominion, bolsonarista, né? Um perfil de Twitter que veio com a resposta aí, ó, ministro, me escuta a gente. Espero realmente que a gente possa ver o clima melhorar no país. E aí, vejam só, isso aqui chama bastante minha atenção. O que mostra, né, que o Lula consegue entender o que às vezes algumas pessoas não entendem. Isso daqui pode ser inclusive aplicado para tudo que a gente vem falando no vídeo até o momento, o que vem acontecendo, o que os jornalistas vêm fazendo, né, esse controle sobre a verdade. Isso aqui tem o mesmo objetivo, que é a questão seguinte, a fila não para. Se nós somos os primeiros, não seremos os últimos.
Se nós somos os primeiros, nós não seremos os últimos. Renan Calheiros está trabalhando aí para fazer algo que já está sendo apontado até pelo Lira, que foge do escopo de uma CPI. Ele quer propor mudanças na questão da lei do impeachment. Não, olha só, o Lira não pode mais arquivar se ele não quiser, se rejeitar. Tem que passar pelo plenário da Câmara, todo mundo, e se tiver maioria, tem que ter maioria para engavetar. O Aras, a mesma coisa, tem que submeter a um colegiado de subprocuradores. E aí o Lula apareceu e falou, ó, é meio complicado, irmão. Isso é complicado. Porque usa contra Bolsonaro hoje, amanhã usam contra a gente. O ex-presidente Lula alertou a bancada do partido no Senado, especialmente os senadores Humberto Costa e Rogério Carvalho, titulares suplentes da CPI da pandemia, para o risco de embarque na ideia do Renan Calheiros. A leitura do ex-presidente é que a negociação política para impedir um impeachment ficaria impossível, uma vez, no caso de não haver rejeição, o requerimento iria para análise do plenário com os 513 deputados. Segundo a leitura ainda superficial do petista, um instrumento de pressão deixando o pedido de impeachment na gaveta deixaria de existir. E em caso de popularidade mais baixa ou insatisfação de deputados, um presidente teria de parar o governo para lidar com o processo de impedimento. E, gente, a gente está vivendo isso no Brasil não sei quantos anos. Cara, a gente está vivendo um clima de eleição. A gente está vivendo literalmente um clima de eleição. Eu vou colocar um ano, 2016. 2016. Sinta se ficou mesmo em 2017, mas botar 2016. 2016 já dá pra falar. Em 2016, parte das pessoas que já estavam pelo Bolsonaro estavam assim, cara, só esperando o ano de 2018 pra apertar o 17. Ele nem sabia que era 17, mas tava doido pra apertar assim, ó, Bolsonaro lá na urna. Cara, ele tava vendo isso daí o tempo todo. Aí assim, a esquerda perdeu do dia 1º de janeiro. Já começou a judicialização de tudo que acontece, o terceiro turno, tentando derrubar tudo o tempo todo. O governo não avança, as reformas não avançam, tudo fica emperrado. Aí agora, soltaram Lula, a gente já tá em clima de eleição de 2022 e isso não avança. Cara, isso é completamente improdutivo. Você vê, a oposição, ela é tão cega e tão sedenta que ela tá disposta, sabe, a colocar uma corda no próprio pescoço só pra derrubar Bolsonaro. Não, eu vou te derrubar, mas eu consigo prender minha respiração por 2 minutos. Você não consegue perder por 1. Então você vai perder, você vai passar dessa pra uma melhor, e daqui a 1 minuto eu passo, mas vou te tirar primeiro. Só pelo prazer. É assim, é uma insanidade sem tamanho. Sem tamanho. E já que tá falando de eleição, vou até comentar aqui, percebam como é importante o papel da Câmara. Câmara. Só o presidente não vai. Os principais temas que destravam o país podem destravar, podem colocar o país nos trilhos, passam pelo legislativo, não pelo executivo. O executivo é importantíssimo, mas não dá para esquecer o legislativo. Gente, independente de quem vencer 2022, não vai acalmar. Vai continuar tendo a direita, vai continuar tendo a esquerda. Vai continuar. Então, se isso vai continuar, a gente precisa cada vez mais ter um grupo coeso e que saiba trabalhar. Eu acho que a gente, conforme vai comentando aqui nos vídeos, você vê, a gente não... Cara, eu não sei o nome, sei lá, de 150 deputados. Talvez eu saiba de 100, mas 150 eu tô dizendo que eu não sei. São 513. E por que eu tô falando isso daí? Porque você não precisa de uma maioria gigante para fazer a coisa avançar. Não precisa de uma maioria gigante, você precisa de pessoas habilidosas nesse meio, que saibam compor, que saibam fazer a máquina avançar. Ah, mas no Brasil é difícil, é isso, aquilo, até eu sei. Mas quando a gente olha a nossa base, às vezes, eu tava na internet, o pessoal tava falando que, vamos eleger o Zé Trovão e tudo mais. Hã? Cara, por quê? Porque o cara gravou 2, 3 vídeos, falou, vem me pega aqui na Paulista, já vai colocar o cara. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Se vai colocar alguém de primeira viagem, que coloquemos pessoas que vocês conseguem ver que tem algum traquejo com a política. Pelo amor de Deus. A direita precisa começar a analisar as decisões, sabe? As ideias que vem fomentando. E eu converso isso com vocês, por mais que esteja longe, por mais que a gente não tenha tema nem nada, porque, cara, eu já percebi que muitos dos assuntos que a gente trata aqui em vídeo,
Eu fico checando, vocês comentam um lugar e outro. Daqui a pouco esse assunto tá rodando no Twitter. Eu falo, o assunto tá rodando no Twitter, ó. As tias do Zap estão aí, estão trabalhando, estão fomentando a ideia. A ideia tá circulando no país. E eu não mudo o que eu digo. Eu tenho a mais pura convicção. O papel mais importante de todos é o papel de vocês, que é levar informação no homem a homem. No homem a homem. Modificando a cabeça de no homem a homem. No homem a homem. Não precisa de um grupo gigante. O Carlos Gabas ficou conhecido em todo o país. Só a gente batendo na tecla constantemente. Ó, aquele soquinho no estômago. Não foi um cruzado no queixo que viu no cara. Não, Carlos Gabas. Todo mundo sabe o que é Carlos Gabas hoje. Precisamos pensar em construir realmente assim, uma base coesa e com traquejo político para começar em 2023. Uma coisa aqui também que, cara, tá uma confusão gigante e mostra também, né, como pluralidade de ideias tá cada vez uma coisa mais escassa no Brasil. Já temos mais de 2 meses que o Bolsonaro indicou o Mendonça, não é o candidato dos sonhos de ninguém, e o cara sequer foi sabatinado. O Flávio Bolsonaro falou o seguinte, ó, André Mendonça tem todas as qualidades para estar no STF. O presidente da República indica o nome e os senadores votam sim ou não. Já beira o absurdo do Senado não fazer sua parte após 65 dias desde a indicação. Seria vergonhoso, mais uma vez, o STF decidir pelo Senado. E o que foi que aconteceu? Senadores foram no STF. Vai obrigar. E, gente, isso aqui é um impasse que eu não sei ainda fazer a leitura completa. Por que eu digo isso daí, ó? Olha só. Olha quanta coisa para analisar. Primeiro, o Mendonça não é o candidato dos sonhos de ninguém. Esses dias apareceu até que ele estava de conversa aí com o Deltan Dallagnol, a turminha do Sérgio Moro, que a gente já fica meio assim. E aí, quem foi lá judicializar pro STF forçar o Alcolumbre a fazer essa sabatina foi o Alessandro Vieira, que é lava-jatista, e também o Cajuru. Eu já fico meio assim. Por outro lado, olha só que situação. Se o STF decide que o Alcolumbre tem que pautar a sabatina, o Senado sai enfraquecido e o STF sai fortalecido. Já se o STF não decidir sobre o tema, falar, eu não vou decidir sobre isso é coisa de vocês, quem sai fortalecido? O Senado sai um pouco fortalecido, mas mais do que isso, o Davi Alcolumbre. Quem manda sou eu. Ninguém manda em mim. Então eu não sei se esse pedido é bom, se esse pedido é ruim. Eu acho assim, eu não tenho capacidade de bater o martelo. Dei aqui 2 pontos, vocês conseguem ver que a questão não é tão simples assim. Tem uma frase aqui do Sarney que eu vi ontem, foi a frase do dia da Veja. Eu falei, cara, eu concordo com o Sarney. Judicializaram a política e politizaram a justiça. A justiça que era para ser a justiça e a política que era para ser a política, inverteram os papéis. A Câmara não decide mais nada, muito menos o Senado. E a justiça, o tempo todo aí, tá dando um discurso político, tá fazendo live, tá fazendo aquilo outro. Tá completamente invertido. Mas as instituições estão funcionando. O Estado Democrático de Direito segue firme e forte. Até o Sarney já notou que a coisa tá meio complicada. E olha só. Senado espera que André Mendonça desista de STF. Pronto. Não, agora desiste aí. O Senado, eu peguei isso daqui pelo comentário do Constantino, que é mais interessante que a matéria da Folha de São Paulo. O Senado, sob mensalão, aprovou imediatamente Toffoli, que era advogado, não era juiz. Ainda era advogado do Disseu, que fracassou 2 vezes nas tentativas em ser juiz. Já o Mendonça tem bom trânsito, é um nome neutro e mesmo assim está sendo boicotado. Nunca antes na história desse país. E você ainda vê essa charge aqui, ó. Eu até tô falando, acho que o Brasil 247 tá tentando fazer campanha para eu começar a abraçar o Mendonça. Estão vendo estes 2 livrinhos? Um eu vou seguir ao pé da letra. O outro vou interpretar como achar melhor. De um lado tem a Bíblia, do outro lado tem a Constituição. A gente brinca assim e tudo mais. Tudo bem, seguir. A gente sabe que o Brasil 247 tá falando sobre a Bíblia. Mas o importante, no final dos dias, é que realmente o juiz, ele se baseia na Constituição. A gente gosta da lei ou não. Mas, cara, só segue o que tá no papel, pelo amor de Deus, para dar alguma segurança jurídica nesse país. Não dá, o Brasil tem que começar a avançar. Tem que começar porque... Beleza, a gente sabe dos problemas do comunismo, da revolução cultural como um todo,
Mas nesse momento, ainda mais de pandemia, com o caos que tá no mundo, pelo menos assim, as pessoas têm que poder trabalhar e comprar comida. Nesse momento, dá uma segurança só pro investidor vir pro Brasil. E aí eu quero mostrar um áudio aqui pra vocês, que eu comecei a entender, inclusive, por que o PT é tão contrário à indicação do Mendonça. Olha só isso daqui. Olha, preste bem atenção nesse áudio agora. Nós temos que atacar esse povo aí, entendeu? Apoiar o nosso presidente Lula, fazer o que ele faz aí, porque o Lula sabe que esses bandos de covarde de igreja aí, apronta com ele, você entendeu? Fechou tudo com o Bolsonaro, então nós temos que fazer isso. Nós que somos de esquerda, nós temos que atacar as igrejas e botar pra cima. Vamos botar pra cima. Não pode deixar abrir igreja. Não. Se vê uma igreja aberta, correr lá e denunciar. É isso que nós temos que fazer. Não podemos. Essa raça de crente, de pessoas Raça de de igreja, crente. de religião aí, Meu adventista, Deus. Deus é amor, Assembleia de Deus, Batista, tudo que for. Não podemos. A força do presidente é esse povo aí. Então nós que estamos de esquerda, nós vamos ter que acelerar. Não vamos perdoar, não. A guerra é espiritual ou não é? Nunca foi tão fácil de escolher um lado, né? O lado aí da igreja tá com o Bolsonaro. Eu vou mandar esse vídeo aí. É de uma pessoa do PT que tá falando isso daí. Eu vou mandar esse vídeo lá no Telegram. Vou mandar esse vídeo lá no Telegram pra vocês. Imagina, gente. Imagina se esse áudio fosse de algum bolsominion falando de algum grupo religioso que apoia o Lula. Tava preso. Era matéria no Jornal Nacional, do Encontro da Fátima, Folha de São Paulo, Estadão. É inacreditável. Inacreditável. E lá no Senado, sabe, o Pacheco continua atrapalhando tudo. Lira responsabiliza Rodrigo Pacheco por falta de avanço nas reformas. Arthur Lira é só reclamação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já disse a deputados, a Ciro Nogueira e a Paulo Guedes, que se não levar adiante algumas das reformas de interesse do governo é porque o Senado não tem levado adiante os projetos da Câmara. Pacheco aí tá fazendo de tudo, né, para cruzar os braços e dar risada. Falando nele, você vê, ó, Pacheco coloca em dúvida a votação a jato de Código Eleitoral no Senado para valer já em 2022. Não sei não. Sei. Tenho que falar com o Lula primeiro, ver se o Lula libera, falar com o Kassab. Ele não sabe de nada. Pacheco não sabe de nada. Não sabe definir nada. E você vê aqui, ó. Por que essa turma, a turminha do Pacheco, que é a mesma turma do Lula, não quer avançar com as pautas? Eu falo, gente, eles querem travar a pauta legislativa. É o objetivo deles. Já tá aqui a Mônica Bergamo, comemorando. É economia, Bolsonaro. A alta da gasolina e comida cara começam a cair na conta de Bolsonaro. O cara que falou que não podia fechar tudo. Porque o Brasil não é um país rico, é complicado. Tá caindo na conta de Bolsonaro. Comida, gasolina, conta de luz. Por que tudo está tão caro no Brasil? Porque todo mundo ficou em casa? Forçado aí, com a ajuda da mídia, dos governadores. É isso que eles querem. A esquerda está disposta a levar o desespero para a casa das pessoas só para Bolsonaro chegar enfraquecido em 2022. Não é pelo Brasil, não é pelas crianças, não é pelos idosos, pelos jovens, sabe? Os pais de família. Não. É o simples e puro projeto de poder. A Anitta até compartilhou aqui o UOL, né? Fique em casa. A economia a gente vê depois. E mostra aqui, ó, o preço dos alimentos no mundo atinge nível mais alto em uma década. Não é só no Brasil. Isso daqui, eu sei, gente, dá essa notícia, pode até falar, pô, beleza, o governo Bolsonaro e tudo mais, mas no fim da conta, o preço da comida no Brasil tá alto. E as pessoas vão ficar insatisfeitas, tristes, porque, cara, como é que você vai ficar feliz com a barriga vazia? Sabe? Por mais que você leve a informação, as pessoas continuarão tristes, cabisbaixas. Você vê aqui, ó, culpa de Bolsonaro. Não, pera. Mostrando, ó, a Alemanha. A inflação continuará subindo nos próximos meses e cairá em 2022, diz Banco Central. Taxa de inflação nos países da OCDE atinge 3,3% em abril, o maior nível desde 2008.
Inflação de produtos, lá no país dos comunistas, atinge máxima em 13 meses em agosto por matérias-primas. Inflação consumidor do Reino Unido atinge maior aceleração desde 2006. Isso é assim, é internacional. Mas não adianta você explicar isso daí. Quem está com fome quer comer. Aí você vê, ó. Olha a imprensa. Lula diz que terá um político para comandar a economia se vencer eleições em 2022. Durante visita a Pernambuco, Lula afirmou em reuniões com aliados que, diante do grave cenário de estagnação econômica e crise no setor elétrico, será necessário nomear um político e não economista para conduzir o Ministério da Economia. O Saulo Godoy diz, né? Esse cara tá jogando pra plateia ou tá falando sério? Não, a mídia tá apoiando, já tá fazendo aquela passada de pano. Aí aqui, ó, a GZH. Essa daqui tá recebendo ajudinha do Facebook. Porque, né? Porque vocês sabem. Olha isso daqui, meu. Olha isso daqui. Opinião. Opinião, é opinião. Na opinião todo mundo tem, dá quem quer. Como explicar a queda de popularidade de Bolsonaro, mesmo levando multidões para as ruas? Eu explico. A pesquisa do Datafolha, ela não é tão boa. As eleições de 2018, lá que mostravam que o Haddad ia ganhar, era uma prova disso. A Renatinha diz, ó, milhões de brasileiros vão às ruas em apoio ao presidente, mas isso significa que ele está perdendo popularidade. Eu queria saber falar de um mês para responder devidamente a Dilma da Rede Zelotes, vulgo Rosane Oliveira. E olha essa daqui. Olha que matéria de torcedor. Ricardo Melo, Folha de São Paulo. Até quando o Brasil vai aguentar Bolsonaro e seus comparsas? Goste você ou não, neste momento o país só tem um candidato. O Lula. O Lula! Jornalismo isento. Independente. Independente. Falar um pouco de educação também, para vocês verem a importância de vocês acompanharem os seus filhos, conversarem com seus vizinhos, divulgarem as iniciativas aí do Carlos Nadalim, da CEALF, para tentar reverter esse cenário. Olha só. Centenário Paulo Freire. Senado faz sessão em homenagem ao educador. Vamos celebrar o Paulo Freire. Se fosse só celebrar, tava bom. Tava bom. Só que a Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou liminarmente que a União abstenha-se de praticar qualquer ato institucional atentatório à dignidade do professor Paulo Freire na condição de patrono da educação brasileira. Tradução. A União não pode criticar o Paulo Freire. Paulo Freire é o mito da educação. Não pode criticar o Paulo Freire. E acabou. E Zé Fini. Justiça do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já é o bunker da esquerda no país. Se o Marcelo Freixo levar, meu amigo. Mas São Paulo também não está atrás. Douglas Garcia, deputado, trouxe isso daqui, ó. Este é o muro da Escola Municipal Conde Pereira Carneiro, em São Paulo, onde estudam crianças a partir dos 6 anos. Oficiei o prefeito Ricardo Nunes para que proceda com a pintura do muro da escola e adote as devidas providências disciplinares. Que arco-íris bonito, viu? Na verdade, eu entendi, porque aqui é fake news. Não existe arco-íris com 5 cores. O arco-íris tem 7 cores. Fake news, desinformação. Toda forma de amar deve ser respeitada. Criança, a escola não devia ser para aprender. E o que falar disso daqui? Em Minas Gerais, empresas que se opuserem à ideologia do arco-íris podem ser multadas em até R$175 mil. O projeto aguarda a sanção ou veto do Zema. Em contraposição ao projeto, pelo menos 2 abaixo-assinados online e uma carta aberta pedem que Zema vete o texto. O maior deles contava com aproximadamente 4.200 assinaturas até a noite desta quarta-feira, e o outro com cerca de 640 apoios. Em Minas, já tem uma lei que proíbe discriminação, a lei que desde 2001. Os deputados que estão criticando falando, cara, esse texto aí é muito vago, muito aberto e vai permitir muita perseguição. Mas a gente sabe que no fim das contas, né, o que essas pessoas querem fazer é exatamente isso. E é isso, pessoal. Tinha mais até umas coisinhas aqui. Deixa eu mostrar aqui. Já tá falando do Zema? Tá falando do Zema? Olha isso aqui, dá tempo de falar. João Amoedo.
Discordo da conclusão da manchete. Na minha avaliação, a saída de filiados que são contra o impeachment fortalece a unidade partidária, fundamental para o crescimento do partido. Foi o que aconteceu. O Christian Lobauer, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, professor, um dos fundadores do Novo, trabalhou incansavelmente, foi vice do Amoedo em 2018, pediu para sair do partido. Ninguém aguenta mais, porque o Novo é um partido já da esquerda. E o Constantino pergunta, onde no estatuto do partido, ou em seus valores, consta que o foco deve ser o impeachment de Bolsonaro? O fracasso subiu a cabeça do Amoedo e ele vai terminar só com bajuladores de olho em sua grana. A unidade que ele quer é de puxa-sacos em seu projeto pessoal. Partido Novo, assim, cara, tá surpreendendo até os liberais mais isentões do Brasil. E eu quero terminar com essa matéria aqui, ó. Enquanto a direita tá sofrendo. Olha só que rapaz bonito. Olha que rosto quadrado, né? Desenhado, shed completamente. Muito mais bonito que eu. Tô até com espinho hoje aqui, ó. Sabe? Menino que nasceu bem, sabe? Tomou leite de texugo, sabe? Bebeu da fonte. Esse cabelinho, esse topetão. Apareceu aí no vídeo, criticando o Bolsonaro. Já ganhou matéria no Globo. André Marinho, humorista que imitou o Bolsonaro em jantar para Temer. Não quero ficar só pregando para convertido. Mas ele só fala com convertido. Ele só fala com a terceira via do MBL. O Constantino diz, ó, parabéns, conseguiu um perfil em entrevista em destaque no Globo. Continue assim, pois está no caminho certo, entre aspas. Tá cada dia mais claro como as coisas estão. Tá cada dia mais claro qual é o lado certo. Tá cada dia mais claro o lado certo. Querendo ou não, mais pessoas estão acordando. As perseguições estão acontecendo. Eu realmente espero que o monarca ele perceba o que aconteceu, o que está acontecendo com ele, e ele pare, né, de ficar levando pessoas, como pessoa do MBL, ou pelo menos comece a questionar algumas coisas que esse tipo de pessoas vem fazendo, esse tipo de políticos vem fazendo contra o Brasil. Ele é que se diz, né, um libertário que é contra o Estado gigante controlando a vida das pessoas, que também começa a perceber. Gente, não é só no Brasil, é no mundo. As pessoas precisam acordar. As pessoas precisam acordar. Não é assim, uma pessoa que vai salvar o mundo, não vai ser Bolsonaro, não vai ser um bando de políticos. A coisa tá complicada. As pessoas precisam acordar. E vocês, pessoal, volto a falar, tem o papel mais importante. É a marcação homem a homem. Homem a homem. Uma vez que a pessoa desperta, entende o que está acontecendo no Brasil, ela nunca mais volta. Nunca mais volta. Ela pode até deixar de apoiar Bolsonaro. Falar que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo outro. Mas voltar a apoiar a esquerda, voltar a apoiar o Lula, não existe ex-direita. Não existe. O cara que se tornou direita, não existe. Pode gostar ou não de Bolsonaro, não existe ex-direita. Tá com vocês. É um papel importante. Eu tô aqui, tento trazer um print ou outro para vocês, tem muito print aí bem interessante, o cara pode pegar um print, mandar, rodar no grupo de amigos, facilitar, né? Dá tudo mastigadinho. Mas precisamos trabalhar para isso. 2023, eu espero que a direita tenha pelo menos uma base bem maior na Câmara, no Senado e alguns governadores ao redor do Brasil. Também, né, base aí nas Assembleias Legislativas Estaduais. A Lesp, a Lerge, a da Bahia, não chama de Aleba, né? Mas seria tipo isso daí. Enfim, ficamos por aqui. Lembra daquela curtida compartilhada, se inscreve nas minhas redes. Aquele vídeo do petista falando das igrejas, que tem que fechar tudo, denunciar, vou mandar lá no Telegram. É um ótimo vídeo para você mandar para seu amigo de esquerda que frequenta a igreja. O teu amigo de esquerda, que é Lula livre, que tá na igreja, fala, aqui ó, é isso aqui, irmão. É isso aqui que o Lula tá pregando, a galerinha do Lula tá pregando. Ficamos por aqui. E é isso, né? Já falei. Grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui.